meninos. Sempre eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora que vocês vão estar assistindo essa aula, né? É o seguinte, nós vamos ter iniciar nossas aulas, né, no primeira série do ensino médio. E aí a gente vai começar trabalhando. A outra aula a gente trabalhou um pouco a sociologia, no que ela trabalha, o que ela tem. Então a gente entendeu as relações humanas, né, da sociologia, como que a sociologia se porta, né, como que ela atua em todas essas vertentes. Então nós estamos tendo para a gente poder entender essa aula. Então a sociologia ela tem estudar o social, nos seus âmbitos religioso, político, econômico, tá, cultural. Ela trabalha todo esse rol, né, e nós vamos então estar trabalhando isso. Bom, conforme a gente sabe que a gente vai estudar a sociologia como ciência, uma ciência, né? A primeira coisa que a gente vai entender é como que os indivíduos interagem com o conhecimento. E a gente vai entender o que é conhecimento, né? Então vamos começar aqui. O conhecimento, ele é algo que a gente exige, né? Que a gente tem para poder resolver problemas apresentados a nós. O conhecimento a gente tem algum problema, ele aparece para a gente poder explicar, conhecer, né, identificar, desvendar e tal. Tudo o conhecimento serve para isso. Ele é inerente ao ser humano. O ser humano, então, necessita muito do conhecimento. Bom, com isso, então, com o tal do conhecimento, nós, então, fazemos tudo no mundo. Estudamos, trabalhamos, né, nos relacionamos, fazemos de tudo. E aí é que está, né, a grande questão. Como que esses conhecimentos nos apresentam? Então nós vamos ter que aprender uma coisa aqui que ocorre. Peraí, isso, né? Quais os tipos de conhecimento que a gente tem? Pessoal, então o tipo de conhecimento que a gente vai estudar são esses aí, tá? Nós temos um conhecimento chamado empírico ou senso comum, tá? É aquele que não tem muita elaboração e que a gente faz o tempo todo. O que a gente acha que é, o que a gente pensa que é, o que a gente identifica ali no achismo, não tem como se diz, uma comprovação científica, não há necessidade disso. É apenas aquele que a gente olha. Para você ver o conhecimento empírico, existem muitos que a gente pode dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui que as pessoas antigas tinham, né? Quando começa a surgir aqueles formiga, né? Aquelas formigas bundudonas, que é o nome delas, saúva que fala, mas as formigas, aquelas bichinhos com asas, aleluia, como se diz. Não sei se vocês ainda já perceberam isso. É o período que a chuva está chegando, né? E aí, por observar, as pessoas viam que quando eles apareciam, logo aparecia a chuva. E realmente isso ocorre. Meu avô tinha um muito massa, um conhecimento assim, que dá certo, né? Ele levantava cedo, né? E falava pra gente assim, ó. Aí tava tudo neblinado, tava neblina danada na porta de casa, na rua, assim. Ele chegava e falava assim, hoje o sol vai ser quente. E realmente, um dia o sol rachava quando a neblina. Aí tinha dia que ele que quando acordava a neblina estava no alto, estava na serra. E falava assim, ó, hoje vai chover, né? E aí realmente vinha chuva. Ele tinha um ditado que ele falava: neblina na serra, chuva na terra. Neblina baixa, sol que racha. Isso é um conhecimento popular que vem, ó, de muitos anos. Esse é o conhecimento empírico. Bom, nós temos o conhecimento religioso, tá? Muito importante, primordial para que a sociedade funcione, tá? Só que ele não tem também base nenhuma de explicação. O que é o conhecimento religioso? Você apenas tem fé, tá? Por exemplo, Deus existe? Aí você vai falar, sim. Me prova. Não tem como provar. Então como é que Deus existe? Porque eu acredito, eu tenho fé em Deus.
Olha só tudo que Deus criou. Ninguém prova quem criou, quem não criou. Mas isso importa? Não, não importa. É um conhecimento no qual a gente tem, tá? Então, conhecimento religioso, conhecimento de fé. Olha só que interessante esse conhecimento. Os índios caiapós, que viviam aqui na nossa região, eles tinham uma explicação religiosa para eles poderem chegar no mundo. Qual que era a explicação deles? Eles falavam que os índios viviam no céu. E lá no céu tinha floresta, tinha bichos, tinha tudo, igual aqui embaixo. Como então que eles descobriram aqui embaixo? Um tatu fez buraco lá no céu e esse buraco abriu o chão. E aí eles viram o mundo aqui embaixo. E um sábio da vila, um mais velho, desceu de corda até aqui. E achou que muito bonito, andou, mexeu, voltou e subiu de volta para o céu. E falou com vários índios. Os índios então acharam aquilo muito curioso, né? E desceram até a terra. No que desceu, todo mundo achou que bonito e tal. Só que teve um índio lá em cima, um menino, que tirou a corda. E aí caiu a corda e eles teve que viver aqui. Quer dizer, os caiapós eram uma tribo indígena, um povo que veio do céu, né? Que veio do céu. Eles ficaram aqui, então, colocados aqui. Essa é a forma que eles explicavam como o mundo surgiu. Qual que é a nossa forma de explicação como o mundo surgiu? Adão e Eva. Deus, em 7 dias, fez o mundo, depois ele fez os animais e tal, e depois coloca Adão e Eva nesse paraíso. Não é a nossa explicação? Então, é um conhecimento religioso. Tem padrão científico para isso? Nenhum. Tá? Não se explica, apenas se tem fé, se acredita. E ele é infalível, é um conhecimento que é infalível. Bom, depois nós vamos ter um outro que vocês estudam muito, que chama filosófico, que é a filosofia. Filosofia não é ciência, porque ela não há um método, ela não precisa de uma explicação empírica, é apenas um conhecimento racional, usa apenas a razão, a gente vai chegar nela também. Baseado em reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Então, aquilo que é dele, ele em observação, ele explicando o mundo, certo? E nós temos um principal, assim, um importante que hoje rege as coisas do mundo, que é o conhecimento científico. É o conhecimento que vai na medicina, na história, na sociologia, na geografia, na matemática, na física, na química, qualquer coisa. Farmacologia, espacial, é o conhecimento mais usado hoje em dia para se mostrar alguma coisa. Porque ele tem as suas questões de quê? Que ele pode ser provado, ele é falível, ele pode ser melhorado, ele pode ser trabalhado, ele não falha, como se diz. Ele, não é que ele não falha, ele é falível, né? Mas ele é um conhecimento que evolui. Então, o conhecimento científico tem suas conotações e tem suas formas. Por isso que ele é muito usado hoje. Ele é totalmente racional, tá? Ele usa a razão e a experimentação, tá? E ele surge com muita força. Científico, usa a lógica e o pensamento crítico, engloba fatos que foram comprovados. Então, você só é conhecimento científico quando você prova aquele conhecimento. Bacana? Vamos então, características dos tipos de conhecimento. Conhecimento popular, que é o senso comum, né? Ou o empírico, é a mesma coisa. Empírico, senso comum e popular é a mesma coisa. Ele é valorativo, dá valor às coisas. Ele é reflexivo, que você tem que ter uma forma de pensar, né? Você só reflete, você não racionaliza, não internaliza, não trabalha teoricamente aquilo. Assistemático, não tem um sistema, não tem um método, não tem nada, ele apenas é o que você acha, que você observa. Verificável, sim, você verifica. Se a neblina está baixa, o sol vai rachar? Vai, aí vai ou não? Aí você está falível, sim, ele pode ser falho e falha mesmo, não tem como. Inexato, também não é exato. Conhecimento filosófico, valorativo, né? Tem seus valores, ele busca ter valor, é apenas racional, né? Você não inventa, você busca de forma racional o conhecimento, de forma metodológica. Tem um sistema, um método racional de se fazer as coisas. Ele é sistemático, bem sistemático. Não é verificável, porque como é que eu vou verificar o que está na cabeça do cara, né? Aí é complicado. Infalível, né? Segundo o filósofo, é um método que não é falível, né? Mas ele evolui. E exato, conforme ele queira que seja.
Conhecimento religioso ou teológico, né? Valorativo, muito valorativo. Inspiracional, é algo que te inspira. Quer dizer o quê? Você apenas sente, é fé, tá? E o sistemático, tem alguns que tem um sistema, que eles criam uma forma, Deus criou o mundo, depois criou os homens, tal. Não verificável, não tem jeito de a gente verificar, né? Infalível, ele não falha. É sempre isso e pronto. Porque ele chega a ser dogmático, né? Que aí cria dogmas e formas de se fazer. E para eles é exato, não tem como errar, né? Conhecimento científico. Ele trabalha com tudo real e fato. Ele não cria, não é por meio de valores, é por meio do real e pelos fatos. Acabou. Então ele é muito exato, tá? Contingente, né? Que é um contingente, uma grande gama de coisas para você elaborar. Você não tem que só ter inspiração, você tem que ter conhecimento. Então você tem que ser um cientista para poder produzir ele. Tá? Então não é fácil você fazer uma produção científica. Tá? É muitos anos de estudo, porque você tem que contingenciar todo o conhecimento. Sistemático demais. Há um sistema perfeito para se fazer e o método, né, que você tem que elaborar, ele tem que ser perfeito, porque senão dá errado. Então, não tem como. Por quê? Porque ele é verificável. Por isso que quando você fala em conhecimento científico, você usa o método, para que o outro possa usar a mesma coisa que você fez para ver se aquele resultado é aquilo mesmo. Porque você tem que comprovar de forma racional, cientificamente e por meio do empírico, de coisas físicas, que aquilo ali é assim, diferente da filosofia. Falível é demais, né? Falha, porque depois novas pesquisas mostram outra coisa, então é por isso que ele evolui. É aproximadamente, ele sempre busca uma verdade, e ele é exato até certo ponto, até a sua falha. Bom, nós vamos, então, separar dois desses conhecimentos para a gente poder tá explicando para vocês, tá? São dois conhecimentos, os científicos e o senso comum ou popular, ou empírico, tá? Então, é esses dois só que a gente vai fechar. O filosófico religioso e deixa para depois. Quando você chegar na faculdade, vocês vão morder nessa parada lá. Mas vamos lá. O científico, vinculação com a realidade. Já o filosófico tem a realidade, mas tem os seus valores. Ele procura aquilo que tem interesse para si mesmo, tá? E aí busca dessa forma. A origem. Como que o conhecimento científico se origina? Da observação, da experimentação sistemática. Então, ele se origina por meio da ciência, da observação científica, do busco, da experimentação. Você tem que experimentar. Por isso que você tem um método para explicar como é que faz. Já o senso comum não, é tradição oral, igual meu avô passou para mim, provavelmente o pai dele passou para ele, meu bisavô, e aí foi. Observação e reflexão, né? Então o cara refletiu, observou, então é assim que acontece, mas não explica, tá? Não há um conhecimento científico para isso. Aí, para você ver, vamos falar a questão da nuvem, né? Aí vem um cara do clima que trabalha realmente o clima, que trabalha a questão da atmosfera da Terra de forma científica, ele vai explicar. Eles explicam a mesma coisa? Explicam, mas o cara, de forma científica, vai explicar que aquilo ali é só um resquício de nuvem, que a neblina baixou devido à pressão atmosférica, quer dizer que vai abrir sol. Aí tem toda a explicação dele. Já o conhecimento de senso comum, que não é religioso, ele só observou e viu aquilo. O outro não, ele vai explicar por que é aquilo. A diferença grande do senso comum e do científico é esse. O senso comum observa e tem um resultado. O científico não explica por que tem aquele resultado. Entendeu agora? Né? Ocorrência, sistemática, todo um sistema para explicar. Não adianta só falar e observar, senão vira senso comum. E o senso comum tem sistema, apenas observo. E assim é que é a coisa. Com probabilidade, o conhecimento científico é verificável. À medida que o cara fala que a neblina está na serra, é porque aí tem a questão de pressão atmosférica, aquilo ali é uma nuvem, ela está muito carregada, ela vai vir embaixo, então quer dizer que vai chover, né? E o outro, você verifica de que forma? Só observando, né? Esse não, tem toda uma forma. A eficiência desse conhecimento, todos são falíveis. Pode haver outro que explica de outras formas.
E a precisão? Sempre a ciência vai buscar a verdade, né? Já o outro é inexato, porque não tem uma explicação científica para poder fazer, tá bom? Bom, o senso comum, ele é de certa forma generalizador, tende a reunir numa opinião ou numa só ideia coisas que fatos julgados semelhantes. Então, uma opinião, o que eu acho. Já o científico não é o que eu acho, é o que eu comprovo. E eu comprovo com o quê? Com fatos, tá? Com observação, com método científico. O senso comum não, ele não precisa de comprovação, ele apenas observa. Não reúne nem generaliza por semelhança aparente, mas distingue os que parecem iguais desde que obedeça a estrutura diferente. Então, eles vão ser formados dessa forma. Admira o que é imaginado como único, extraordinário, maravilhoso, miraculoso. Então, o senso comum, de certa forma, tem até milagre. Por exemplo, antigamente, as crianças iam muito no benzedor. A criança saía meio amarelinha, ia no benzedor, aí tinha um timbete que tinha no mato que fazia um chá, aí dava banho de menino nesse chá de picão, que o menino melhorava. Era o conhecimento de senso comum, né? Por exemplo, você está passando mal de estômago, não sei se algum de vocês já aconteceu, a sua mãe vai pegar uma folha de boldo, massa lá, entrega para você, você bebe, melhora. O que tem naquele boldo que faz você melhorar? Um cientista vai atrás explicar qual que é o princípio ativo daquilo ali que vai fazer isso. Aí vai desenvolver um remédio. Entendeu? Aí isso que eu falo para vocês. A diferença da ciência e do outro. O senso comum fez o quê? Sua avó passou para sua mãe, a bisavó da sua mãe passou para sua avó, e aí tá. E todo mundo e passa para você. Então a gente tem esse conhecimento. Não é que ele é errado, é o conhecimento da gente. E aí a gente tomou o chá de boldo. E melhora. Mas tem comprovação científica? Por que é? Não, só sei que melhora. Igual o benzer. Tem comprovação científica? Não, sei que melhora. Eu já benzi muitas vezes, né? O povo fala, antigamente o cobreiro, que passava uma aranha, aí dava cobreiro, né? Aí você tinha que ir lá benzer, mas aquilo não é nada mais que uma herpes, no qual você toma um remédio científico que comprova por que é uma herpes, aquilo é uma bactéria, tal, no qual tem que atacar com esse princípio ativo, iodo, não sei o que, que vai matar. É assim que funciona. A ciência explica de uma forma, o senso comum explica de outra, tá? Entendeu isso? Vamos lá. Surpreende-se com a regularidade, a constância, a frequência e a repetição e a diferença das coisas e procura mostrar que o extraordinário é um caso particular que é normal, regula, frequente. Então, ele não tem esse negócio extraordinário, ele explica por meio racional, né? Já o outro já tem, é igual o benzedor. O benzedor veio, fez uma benzição, salvou, sarou, né? Até que o benzedor quase que chega a um conhecimento religioso, né? Quase que chega. E aí, chega a se misturar. O científico não tem nada de mágico nisso. Tem nada de mágico. Isso aí é porque desaparece da pele mesmo, o próprio corpo teve organismo e tal, ele se explica dessa forma, tá? Estabelece relações de causa e efeito entre coisas e fatos. Isso, causa e efeito, né? A aranha que passou por aí e que deu esse cobreiro. Então, eu vou fazer uma benzição, vai curar, certo? Aí o outro, não, isso é uma bactéria que se colocou na sua pele, no qual você tem que tomar tal remédio, isso, aí se explica de outra forma. A ciência fala assim, né? Que é uma bactéria e tal. O senso comum fala que é o quê? Que é uma aranha, que é cobreira, aquelas histórias. Senso comum confunde o conhecimento científico com a magia, né? Considerando que ambas lidam com o mistério, o oculto, o incompreensível. Já a atitude científica distingue-se da magia, lógico, opera um desencantamento ou desenfeitiçamento do mundo, mostrando que nele não agem forças secretas, mas causas e efeitos racionais inteligíveis, né? Então, são coisas que a gente explica por meio da ciência, tá? Então, é assim que funciona. Já o senso comum tem coisas que não se explica, então ele tenta, né? Igual o caso do cobreiro. Costuma projetar coisas no mundo, sentimentos de angústia e medo diante do desconhecido. Isso acontece muito quando a gente fala de que
comer manga e tomar leite faz mal. Tem um muito massa, que é perigoso. Se você comer e nadar, você pode morrer, né? A ciência explica por que comer e nadar pode morrer, mas o senso comum fala, isso é perigoso, né? Então o que mais que se fala? Tem muita coisa aí do mundo rural que tem muito senso comum, né? Que as pessoas realmente, muita gente come e vai nadar. Aquilo ali causa um problema no corpo. As pessoas não sabem o que causa. O que causa é que a pessoa, quando está fazendo digestão, o sangue está no intestino. Então, falta sangue em outro lugar e você fazendo exercício físico desoxigena alguma parte e realmente pode causar um colapso no seu corpo. Vamos lá, então. Afirma que o conhecimento, a atitude científica, afirma que o conhecimento, o homem pode libertar-se dos medos das superstições. Aí já vai as explicações para aquilo e para aquilo outro. Senso comum, cristaliza-se em conceitos com os quais pensamos interpretando todas as realidades que nos cercam, né? O atitude científica também trabalha conceitos, mas de forma comprovada. O senso comum não, só conceitualiza sem comprovação. Procura renovar-se e modificar-se continuamente, evitando a transformação das teorias em doutrinas, dessas que em preconceitos sociais. Bom, eu vou dar um outro exemplo de senso comum. Muita gente, eu trabalho jurídico, né, trabalho na faculdade de Direito, e muita gente chega lá e tem uma atitude assim, de senso comum, uma opinião. Vamos, então, aumentar a pena para os ladrões. Vamos botar os ladrões tudo na cadeia, porque aí vai melhorar. A ciência fala que não. O problema aí, o senso comum fala isso. Quer dizer, se eu prender o cara, ele não vai mais roubar. E ele vai aprender que aquilo ali não pode errar. É mais ou menos uma punição, né? Punição contra aquele crime. O cara vai pegar né? Ou tem gente que fala pior, vamos matar, né? E aí entra todo esse rol. E a ciência já comprovou por meio sociológico, do estudo da sociologia, que isso não adianta. Não adianta. Você prender muito tempo um cara, ele vai voltar e vai voltar a cometer crime. A causa do crime, o crime ele não é motivado, ele é motivado por outros fatores. E ele também não deixa de acontecer por medo do castigo. O criminoso não tem medo do castigo, ele vai fazer o crime, independente do que seja. Matar o criminoso, problema. Ele me rouba meu celular. Vamos lá, não sei se meu celular está aparecendo. E o Estado pega e mata ele. É justo? O Estado vai prender ele, levar para a cadeia e matar. É justo? Como que é justo? O que o celular vale em vista da vida do indivíduo? Então, o Estado está tirando mais coisa do indivíduo do que o celular. Ah, mas quem mandou ele roubar? Não, é por aí. Quem mandou ele roubar? Aí que está a questão. São os N fatores que chegam o indivíduo à criminalidade. Esse é o problema de se atacar a criminalidade. Porque a ciência sociológica vai buscar o quê? As causas sociais do crime. Causas psicológicas do crime. Certo? Não é prendendo e arrebentando que vai se fazer, porque a ciência jamais provou. Quem fala isso é senso comum. A ciência já fala outra coisa. Certo? Por isso que o povo fala, as leis são assim, tudo bem, até pode ser fracas e alguma coisa, mas tem que existir esses princípios, porque aí tem a questão do Estado. A sociologia vem para explicar um pouco dessas coisas. Tem muito mais coisa. A escola, tá? O trânsito. A sociologia trabalha o trânsito. Qual é o nosso comportamento no trânsito? Tanto na sociologia como na psicologia. Né? Qual é o nosso comportamento no trânsito? Por que o trânsito isso, o trânsito aquilo? A escola, o trânsito, o trabalho, também o trabalho, como o nosso comportamento social dentro do trabalho, é uma das coisas que mais tem. Quem for fazer administração vai fazer sociologia, né? Porque o indivíduo tem que entender bem isso aí, porque o que mais causa problema no trabalho é a convivência social. Né? Então, pessoal, a sociologia, então, ela tem todas essas conotações, né? No qual a gente vai, então, estar trabalhando. Ué, cadê? Beleza? Então, tá, pessoal. Nós vamos, então, estar conversando depois. E eu vou estar falando com vocês, tá?
E qualquer dúvida, vocês falam comigo, tá? Qualquer dúvida eu estarei para poder trabalhar com vocês. Sempre que vocês assistirem minha aula, vai no comentário da turma aí que tem no Classroom, escreve seu nome, tá? Escreve lá que você assistiu, tá bom? E até a próxima aula, pessoal. Depois a gente volta a falar sobre isso. Bacana? Até mais, meninos.